A parábola do filho pródigo é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas da Bíblia. Está em Lucas 15, capítulos 11 ao 32. Jesus contou nessa parábola que um pai tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo quis receber sua parte da herança que tinha por direito e pediu ao pai que lhe concedeu. Ao receber, ele saiu de casa e foi cuidar da sua própria vida de forma irresponsável. O outro filho também recebeu sua parte da herança, mas preferiu ficar ao lado do pai. Como o filho caçula queria se sentir livre e curtir a vida, ele viveu cada dia como se fosse o último e conheceu novos amigos, passou a frequentar todas as festas, envolveu-se com prostitutas, bebedeiras, porém, como qualquer jovem cheio de vigor e vontade de viver. Ele jamais imaginaria que um dia toda essa farra poderia se tornar um pesadelo. O seu dinheiro acabou e com isso seus amigos o abandonaram. As garotas de programa não puderam mais acariciá-lo e ele se viu na pior situação que um ser humano pode chegar, no fundo do poço, sem nenhuma dignidade. Como se não bastasse, a fome chegou em sua região e ele começou a passar necessidade. Um dos cidadãos daquela terra o mandou para os campos para cuidar dos porcos. E seu desespero foi tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Que situação trágica! Jesus quis mostrar através dessa parábola que o povo de Israel também estava assim. Ele tinha de tudo junto ao Pai, mas preferiu virar as costas para Deus e viver da sua própria maneira. Mas hoje, será que nós também não temos agido assim? Pensamos que somos fortes o bastante e temos o direito de sermos abençoados, sabemos como dirigir a nossa vida, mas tudo, porém, sem a ajuda de Deus. Se você estiver construindo sua vida dessa maneira, cuidado, uma hora tudo pode dar errado. Jesus disse que aqueles que ouvem a sua palavra, mas não a praticam, são pessoas insensatas que construíram suas casas sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande aquela queda. Aquele filho era abençoado na casa do pai e tinha verdadeira liberdade, mas seu coração estava sempre inquieto. Ele achava que somente as outras pessoas eram felizes e que o pai o estava privando de tantas coisas, quando na verdade ele estava protegendo-o. Então ele achou melhor ouvir a voz do seu coração e foi experimentar os prazeres do mundo, sem medir as consequências. Até que os tempos difíceis vieram e ele viu a grande besteira que cometeu. O inimigo, Satanás, estava por trás de tudo e conseguiu humilhá-lo e tirar tudo de bom que ele havia aprendido em sua casa com o pai. Mas, graças a Deus, o inimigo não conseguiu roubar daquele jovem a sua fé e a sua esperança. Ele então lembrou-se dos tempos bons de fartura que viveu com seu pai, em que nada lhe faltava. Veja como foi o momento de seu arrependimento e reencontro com seu pai. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Quero dizer algo a você que está vendo esta mensagem. Se você se identificou com a história desse filho que estava disposto a ser feliz acima de tudo, mas se esqueceu que a verdadeira felicidade só podia ser vivida junto ao Pai, saiba que Deus ainda te espera de braços abertos. Ele quer te dar um abraço muito apertado e dizer o quanto Ele te ama. Ele é um Deus de segunda chance. Ele não te acusa nem joga pedras quando você erra. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus colocou todos os nossos pecados sobre seu Filho Jesus Cristo na cruz, para que hoje nós pudéssemos ser perdoados e aceitos novamente por Deus. Arrependa-se e volte para o Pai. Ele devolverá suas vestes, seu anel e suas sandálias. Deus te abençoe.